Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Canon EF24-105 F4L IS-USM, que é simplesmente a minha lente favorita da Canon. Pois é, também ela é a minha lente mais usada porque ela veio lá de 2010 junto com a compra da 5D Mark II e eu gosto tanto dessa lente que ela é a minha primeira recomendação na ponta da língua para quem quer ter apenas uma lente. Se você precisa ter apenas uma lente para a vida toda, this is it. Então vamos começar lá abrindo a caixa. Essa daqui que veio de Las Vegas, da B&C Camera, que ela não veio de fato junto com a 5D Mark II. Em 2010 ainda era difícil você encontrar o kit da 5D com essa lente, então eu tive que comprar ela à parte. E ela vem aqui o kit completo da série L com o HUD e o pouch, né? Essa daqui que vai fazer quase 4 anos já, eu comprei ela em outubro de 2010, são quase 4 anos. Parece que ela tá nova ainda, que é aí a minha primeira experiência com a linha L da Canon. Foi aí amor à primeira vista, né? E aí que essa aqui que praticamente responsável por eu ter todo o kit aí de Canon, porque eu me apaixonei pela lente. Aqui tá o kit completo, vamos colocar tudo bonitinho aqui na mesa. E essa daqui é a 24-105 LIS-USM. Bom, a primeira coisa que você nota é que essa daqui é uma das lentes mais modernas. Eu tô lendo aqui o meu script que eu esqueci, desculpa. Que essa daqui é uma das lentes mais modernas que a gente tem, uma das primeiras que a Canon colocou no mercado, abrindo o caminho aí para o que viria no futuro. Porque é um corpo principalmente aqui de plástico, né, em apenas 670 gramas, o que não quer dizer que ela não seja robusta. Ela tem 17 elementos internos e é o que eu falei, desde 2010 nenhum deles saiu do lugar. Que eu gosto bastante aí dessa construção, foi o meu primeiro contato com a linha L, que tem o Eder Sealing aqui, operação extremamente suave nesses anéis, e é isso que a gente vai ver agora no vlog do Zé. Bom, uma lente de operação simples que ela tem o anel de zoom aqui atrás, ele é um pouco menor do que aquela Sigma 24-105, que eu preferi que ele é bem grande e o groove é profundo, então você tem um grip bem gostoso. Mas aqui ela tem um anel que no meu é super suave, eu vejo algumas pessoas na internet reclamando que o anel é um pouco duro, o meu não é, ó, você vê que ele é extremamente suave aqui, e tem gente também que reclama do zoom creep, que é quando esse barrel interno ele cai. O meu não acontece isso, ó, eu não estou segurando o anel de zoom, e o meu zoom simplesmente não cai. Então eu acho aí que é uma operação muito bacana, a minha cópia pelo menos é perfeita e eu gostei muito aqui da 24-105. E aqui na frente ela tem um anel bem generoso de foco manual, que aí é uma preferência pessoal. Eu prefiro que o anel de foco fique na frente e o anel de zoom fique atrás, e a gente vê algumas lentes invertendo isso. Tem gente que prefere ficar com o foco aqui atrás porque fica mais próximo do olho, e tem gente que prefere, como eu, ficar ele aqui na frente, que parece que você está com mais... ela dá a impressão que você está de fato controlando a lente do que se ficasse aqui atrás. E um sistema extremamente simples que ela tem o AF/MF aqui do lado, do Ultrasonic Motor, que também foi... Essa aqui não foi a minha primeira, foi a segunda lente ultrassônica, que o motor é extremamente silencioso, suave, você não escuta nada nem para vídeo nem durante o uso. E também foi a minha primeira lente com o IS, que é um IS aqui de terceira geração, são apenas 3 stops, mas apenas não, são 3 stops que funcionam muito bem aí para quando você tiver pouca luz, e principalmente essa daqui é uma favorita para quem faz vídeo, né? Quando você vai fazer takes com a mão, você vê que a imagem não fica tremida, porque ela tem o estabilizador interno aqui, muito bom. E de resto aqui ela tem a janelinha de distância, filtros na frente de 77mm, que ele é compatível com outras primes da série L, e um destaque nessa construção que me ajudou muito aí quando eu comprei essa lente, que é o Eder Sealing. Ela é toda de plástico, ela tem uma borracha aqui ao redor do mount, todos os anéis são vedados, ela também não exige um filtro aqui na frente. E ela é protegida a respingos e poeiras. Eu fiz um passeio de rafting no primeiro final de semana, que eu fiquei em cima da boia do raft, e eu peguei muita água, não aconteceu nada com o equipamento, isso no primeiro final de semana lá em 2010. E até hoje a lente funciona aqui muito bem, é uma das minhas favoritas da série L. Então vamos montar aqui na nossa 5D Mark II, deixa eu colocar essa tampa aqui do lado que ela tá caindo. O kit original aqui do vlog do Zé, no full frame da Canon topo de linha, ela vem aqui com o HUD também, vou montar para vocês terem noção do tamanho. Esse aqui que é o EW83H, você alinha aqui vermelho com vermelho, gira para os lados,
e ele prende e ele movimenta quando você faz o zoom, né? Que é diferente daquela da 2470 f2L, a primeira versão, que o HUD fica fixo. Essa daqui não, ela mexe e você tem aí o equipamento super gostoso de usar, super equilibrado, né? A Canon aí que ela não tem os equipamentos com maior performance, não tem especificações bizarras, mas a ergonomia é absolutamente fantástica e é uma câmera aí, um conjunto para a vida toda. Vamos falar de qualidade de imagem aqui da 24-105 f4L e S-USM. Os 24-105mm que vocês já estão carecas de saber que vão do super grande angular até o médio telefoto no full frame e do standard até o grande telefoto no APS-C, que são distâncias para atender uma gama enorme de situações como arquitetura, retratos, natureza e fotografia de rua, e por isso a Canon inclui essa lente como kit das tops full frame, por oferecer desempenho óptico excelente, de alta resolução, contraste, nitidez, cores e bokeh, mesmo hoje, quase 10 anos depois da sua apresentação. Como eu sempre falo nas mesmas coisas das lentes aqui, e nós inclusive já tivemos este review do vlog do Zek no passado, eu decidi falar dessa vez só dos destaques óticos mesmo, coisa que me surpreendeu na lente, e que aqui na 24 f4L 105 são coisas pra caramba. Começando pela resolução totalmente aberta que nunca deixou de me impressionar em trabalhos tanto para web quanto para impressos, que mesmo em f4 tem detalhes de sobra no centro e no canto dos quadros. Esta zoom foi a minha primeira série L e não tive como não me apaixonar. Ela de fato revela mais detalhes nas cenas que outras lentes que eu tinha, especialmente no full frame. Cores e bokeh que sempre surpreendem, também porque a priori essas são qualidades das primes, mas aqui nesta zoom eu sempre vejo em fotos de baixa profundidade de campo e com resultados muito agradáveis, suaves, que editam muito bem nos arquivos RAW da Canon. Destaques negativos ficam para a distorção geométrica, que é muito alta no grande angular do tipo barrel, e foi motivo para eu colocar no kit não só uma, mas duas primes 24mm para corrigir isso oticamente. Como eu trabalho muito com vídeo, fica fácil de perceber os takes gravados com essa lente, porque no grande angular sempre fica aquela bolha estranha no vídeo que nem todo mundo sabe corrigir direito em movimento. E também o CA lateral, que é mais alto de todas as outras 24 alguma coisa que a gente já viu, e a minha mudança de opinião em relação àquele vídeo antigo. Lá eu nem me importava muito com isso, mas com o tempo eu aprendi que outras lentes eram melhores controladas neste aspecto. Mas de qualquer maneira, um desempenho óptico excelente na minha opinião, um no-brainer no meu kit para fotos muito bacanas a qualquer momento, e a lente que eu monto na 5D quando eu tenho de sair correndo por algum motivo, sem pensar no que eu vou encontrar por aí. E esse daqui é o vlog do Zek com a 24-105 f4L S-USM, que é a minha top da Canon. Eu não saio de nenhum corpo da Canon full frame porque eu gosto demais dessa lente. Eu sei que a gente tem coisas com desempenho ótico um pouquinho superior, mas essa daqui nunca, não quer dizer que essa daqui seja ruim, ela nunca deixou de me impressionar. A construção é fantástica, a operação é legitimamente Canon, e por isso que é a primeira aí que eu recomendo para todo mundo que tem full frame, e não só eu, né, a Canon que faz kit com a 6D, a 5D Mark III, e é a lente que eu recomendo para todo mundo que está procurando uma ótima zoom para a vida toda. Bom, vamos mandar os abraços e os beijos lá do Patreon e do vlog do Zek. O Patreon, que é o Norbert Júnior, o Ronaldo Morinichi, o Gabriel Matos Medeiro, o Luciano Caial, o Flavinho Lima, e no último vlog, o EFS 1018, teve o Thiago Torres, o Felipe Souza, o Adriano Carvalho e o Rodrigo Andrade, que trocaram opiniões lá da 10-22mm. Esse daqui é o vlog do Zek. Nós estamos no YouTube e no Vimeo. O Vimeo agora que virou o caos, ele vai ficar bem mais atrasado do que o YouTube, porque eu só posso subir um por semana, e eu já tô aí com atraso de 2 vídeos naquele site. E as fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. Vocês podem ver o review completo do blog do Zek, o review que faz tempo que tá lá do blog do Zek dessa lente. Vocês podem também acompanhar o meu dia a dia no Twitter e as fotos no Instagram. E se você gostou do vídeo e quer colaborar, eu estou lá também no patreon.com/vlog do Zek. E não esqueçam do Facebook, que tem sempre as novidades, eu respondo as perguntas de vocês. E é isso, uma ótima lente, adoro todos vocês, o beijo e o moa de sempre.